Mandombe, a escrita africana. Estude na Mandombe University. Mandombe, uma escrita africana em expansão. A escrita pode ser definida como um conjunto de sinais convencionais usados para codificar os tons e sons de uma língua. Até 4.000 anos antes de Cristo, na antiga Mesopotâmia, a escrita cuneiforme foi criada e elaborada. O registro mais antigo encontrado até agora data do século IX AC, e está escrito em símbolos cuneiformes da língua acadiana. O pedaço de argila escrito foi encontrado em Jerusalém por arqueólogos israelenses. Na África, os egípcios desenvolveram a escrita hieroglífica, quase ao mesmo tempo que os sumérios. Atualmente já existem diversas escritas, como a romano-fenícia ou a greco-latina, que permitem a comunicação entre falantes de português, falantes de inglês e falantes de francês. Existem cerca de 470 escrituras no mundo, divididas em 6 sistemas: sistema greco-latino, sistema árabe, cirílico-russo, indiano-chinês, hebraico e uma pequena população na Etiópia, que é a Abissínia. Séculos passaram e a África continuou a realizar a sua investigação. A alta sabedoria africana vai mais longe do que qualquer ser humano possa imaginar. Criar sempre foi a palavra de ordem, mesmo que tenha que criar com os olhos secos, como disse Antônio Agostinho Neto. E é na África Austral que nasceria outra escrita. A história do surgimento da escrita africana moderna começa a ser contada agora. Uma parede de tijolos e uma escrita. O que esses dois elementos têm em comum? Logicamente, podemos perceber que o primeiro é utilizado para cobrir a acomodação dos homens e não apenas para esta utilidade. E o segundo é utilizado para comunicar. E parece que os dois não têm nada em comum. Mas em 1978, um jovem africano nascido em Manzangungu, na RDC, na altura com 21 anos, cujo pai era congolês e a mãe angolana, provou que a parede de tijolos e a escrita podem permitir aos povos comunicar através de uma escrita puramente africana com variações linguísticas e características bantu. É possível que possamos viver de forma justa com as nossas línguas nacionais e as nossas escrituras. Por que é que as nações europeias vivem dos seus escritos e das suas línguas, e por que não nós? Também podemos viver de nossas línguas e escrituras. Esta escrita estudada durante 17 anos por David Oabelade é Mandombe, escrita negro-africana. Foi revelado por um dos profetas mais conhecidos que apareceu no período central da colonização entre 1921 e 1951, para anunciar a independência dos países africanos. Seu nome é Simão Kimbangu. Tudo aconteceu 27 anos após sua morte. Oabelade Pai, o fundador do sistema Mandombe, confirma ter sido visitado pelo espírito do profeta Simão Kimbangu, que confiou-lhe uma missão para a raça negra. A missão era criar uma escrita autenticamente africana que permitisse a descolonização das nossas línguas nacionais da ortografia estrangeira e que tornasse os negros, linguisticamente independentes. Bitombokele Lei Gomes era professor e pesquisador. Ele esteve pessoalmente com o criador do sistema Mandombe. Professor Bitombokele Lei Gomes dizia: Dr. David Oabelade foi um mestre para mim. Ensinou-me na Faculdade de Teologia da Universidade Simão Kimbangu, onde ministrou cursos de Mandombe aos primeiros alunos da Faculdade de Teologia. E eu era tão apaixonado pelo Mandombe que aceitei especializar-me em Mandombe, na área da hermenêutica africana. Pela afinidade que tive com o Dr. Oabelade, ele me confiou a responsabilidade de sistematizar o Mandombe. Neste trabalho de sistematização, a universidade colocou-me à disposição do Dr. Oabelade para continuar a minha investigação para posteriormente realizar a minha defesa sobre o Mandombe. E este trabalho de sistematização levou-me a realizar uma investigação aprofundada sobre o Mandombe. E consegui chegar ao nível de sistematização e de encontrar os critérios epistemológicos do Mandombe que me levaram a apresentar o Mandombe nas universidades como conhecimento científico. Porque existem critérios para definir o conhecimento como conhecimento científico, enfatizava Bitombokele Lei Gomes Lungwani. O surgimento do sistema Mandombe apresenta detalhes simples, mas muito impressionantes. Podemos assim notar que qualquer parede de tijolo convencional que não seja revestida, é caracterizada por linhas horizontais e verticais. E se observarmos os detalhes, podemos decifrar dois elementos que se parecem com os números 5 e 2. São estes dois números que em 1978 descobriríamos a sua real função na escrita africana moderna, representando o símbolo cultural e científico da nova era do renascimento africano moderno. Oabelade era católico e sempre que recebia a visita através de sonhos do profeta Simão Kimbangu já falecido, contava aos seus pais que afirmavam categoricamente que o jovem tinha ido buscar fetiches.
Mas apesar de todas estas acusações, nada o fez desistir. O resultado hoje fala por si. Mandombe é uma expressão de Kikongo que significa o que pertence ao negro. Professor Bitombokele Lei Gomes ainda completava: sistematizamos e demos um novo rumo à apresentação definicional de Mandombe. É assim que apresentamos o Mandombe na sua definição etiológica, o Mandombe como meio de comunicação e o Mandombe como conhecimento científico. Apresentamos, portanto, o Mandombe como uma nova ferramenta epistemológica africana que poderá ajudar as universidades a contextualizar todo o conhecimento que já existe numa nova realidade, que é o Mandombe. Este é o trabalho que fazemos, finaliza Bitombokele. Como é que o sistema funciona? Qual é o alfabeto e a numeração da escrita Mandombe? Os homens podem se comunicar em qualquer idioma? A resposta é sim, constituindo assim o denominador comum para todas as línguas africanas e um instrumento cientificamente rigoroso para a construção do pensamento escrito dos povos africanos e também de outros povos. Na verdade, o Mandombe é uma das escritas africanas mais estudadas e conhecidas na África Central, usada para transcrever várias línguas bantu, como Swahili, Tiluba e Kikongo. O Mandombe distingue-se pelas suas peculiaridades, possui elementos estruturais denominados Muala. Os Muala não são personagens propriamente ditos. Pelo contrário, são receptáculos de imaginação e criatividade. Na escrita, eles representam os tons e sons de uma língua. Na mecânica pode ser o virabrequim, na arquitetura, podem representar um pilar, uma fachada ou a própria estrutura da parede. Na construção civil, tijolo por exemplo. Mandombe é um sistema escrito em 4 posições chamadas Nenki, Nandu, Nsona e Konzo. A escrita pode ser feita em 4 direções conhecidas: esquerda, direita, esquerda, de cima para baixo para cima. A realidade da parede de tijolos afirma que as linhas horizontais e verticais formadas pela sobreposição dos tijolos são uma combinação de 2 elementos geométricos que lembram as figuras 5 e 2. É esta revelação que Papá Simon Kimbangu fez ao Papau Abeládio. Com base no 5 e no 2, podemos reconstruir a parede de blocos combinando 5 e 2, 5 e 2. A partir desses 2 elementos que chamou de Pacundungu e Pelequetê, desenhou os elementos simples, e os elementos compostos que são os elementos simples aos quais adicionamos o sexto lado. E então passamos aos elementos complexos que são praticamente a união do simples e do composto. E a partir desta estrutura, podemos codificar todas as ciências que já existem e as ciências que ainda não existem. David Abeládio Pai, inventor do Mandombe, percebeu que Pacundungu e Pelequetê podem ser escritos de cima para baixo ou de baixo para cima, do lado do Pacundungu que ele chamou de família. Como temos Pacundungu e Pelequetê, ele citou 2 famílias, a família Pacundungu e a família Pelequetê. Ao lado de Pacundungu, você pode escrever Pacundungu de cima para baixo ou de baixo para cima. Você também pode escrever o Pelequetê de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, para diferenciar esses 4 elementos que apareceram cujos originais são esses 2, o Papau Abeládio colocou o Singini. O Singini é o ponto de partida para escrever qualquer Muala. Para o que começa de cima para baixo, um Singini para cima. Pois o que começa de baixo para cima, um Singini para baixo, assim sucessivamente para a família Pelequetê. A numeração em matemática, por exemplo, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é a simetria de 6, e temos 8 que é a simetria de 9. E temos o 0. O 0 é um triângulo. Aqui, por exemplo, temos 25, temos 2 e 5. E temos o ponto, e o 5 do mês de maio, ou seja, o 0 e o 5 que nos dá esse número. Em seguida temos 2019. Estes são os números 9 e 1. É portanto uma escrita completa e dinâmica que ajudará principalmente o continente africano. Não só o continente africano, mas também todos os afrodescendentes. Em Angola, as escolas quimbanguistas já ensinam a escrita. Adultos e crianças escrevem e decifram o sistema. Já existiu entre os quimbanguistas a ideia de inserir a aprendizagem da escrita Mandombe nas escolas públicas do país. A experiência piloto foi realizada durante o ano letivo de 2004 e o que se esperava era que os resultados fossem enviados ao Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento da Educação para sua avaliação. Mandombe foi inserido no ensino privado quimbanguista no Colégio 18 de Novembro e Fobu como fase experimental. Está em curso um estudo para ver a possibilidade de inserção do projeto em todas as escolas quimbanguistas. A nível estadual, neste momento,
Aguardamos a iniciativa do governo provincial do UIJ, que pediu à direção nacional para preparar professores que pudessem ensinar primeiro todos os membros do governo provincial e depois a toda a população do UIJ. Em todo o mundo, muitos quibanguistas escrevem e dominam o Mandombe. Na África, alguns povos de países como Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Angola, Tanzânia, Ruanda e Gabão já escrevem em Mandombe. Na França, Bélgica e Inglaterra, alguns africanos também dominam o Mandombe. Até na arquitetura o Mandombe é valorizado. A arquitetura Mandombe é um sistema de construção africana projetado dentro de Mandombe. Este sistema, baseado em uma sílaba ou palavra, pode representar uma estrutura arquitetônica. Por exemplo, se alguém que aprendeu Mandombe, vendo a casa imediatamente, perceberá que é a casa Kizolokele, mesmo que não lhe seja dito. Mandombe impressionou a todos desde a sua divulgação pública em 1992. Ele já ganhou inúmeros prêmios e medalhas. Em 1998, a primeira escola Mandombe abriu portas em Angola, na província de Cabinda. Em 2011, o Abelardo Pai recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade de Kinshasa em novembro de 2011, pela descoberta de Mandombe. Em 2012, Mandombe conquistou a medalha de bronze na Feira de Invenções da Alemanha. Em 2018, Mandombe ganhou medalha de ouro na Exposição Internacional de Invenções de Genebra com o projeto Mandombe.01. Em 2019, diploma de mérito atribuído na primeira edição da Feira de Inovação e Invenção da Universidade Agostinho Neto. David Abelardo Pai morreu em 2013, mas hoje Mandombe é uma escrita africana em expansão. Fonte: Escrita Mandombe, documentário Pedro Paxi, TV Zimbo, Angola.